Então, vamos à nossa aula particular, né? Boa tarde, sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais, Sistema Nervoso, Cardiorrespiratório, é o nosso último assunto, que é respiração. Vamos lá compartilhar aqui o nosso material. Um minuto. Então, vamos nessa. Como eu estava falando, boa noite, tudo bem? Como eu estava dizendo, vamos começar o sistema respiratório. Então, falar de sistema respiratório certamente envolve a questão de que falamos dos eventos associados também. Como sempre, sistema nervoso e, é claro, também o sistema cardíaco, em função disso aí. E certamente, poder falar também de respiração, meninos, implica você certamente ter que falar o quê? Não só na questão da organização desse sistema respiratório, como também a própria mecânica da própria ventilação. Ou seja, o ato de inspirar e o ato de expirar. Então, com isso, nós vamos exatamente fazer o quê? Aquele processo de troca de gasómetros com os eventos, obviamente, relacionados com a questão dos pulmões, ou seja, a própria evento chamado de hematose, que vocês aprenderam, e esse transporte, como ele acontece em relação ao corpo. Vocês vão ver que eu vou captar muita coisa em relação ao próprio sistema nervoso e, é claro, o próprio sistema circulatório em virtude disso aí. Esse transporte de gases, tá, sempre vai ser feito pela hemácia, não esqueçam disso, deixa eu ver isso aí novamente. Vocês vão ver que essa troca, exatamente, que você tem com os pulmões, vai depender muito do evento hemoglobina, onde você vai ter a óxido e a carboxihemoglobina, por sua vez. E, é claro, temos aí o nosso controle respiratório, também relacionado, para variar, com aquele bom e velho sistema cardiorrespiratório que os senhores sabem de cor e salteado. É daí que tudo isso, obviamente, envolve algumas funções relacionadas ao próprio sistema respiratório. Ou seja, como eu disse a vocês, vocês vão ter a condução do ar. Isso é interessante porque esse ar a gente acha sempre que ele entra pura e simplesmente da maneira que vem do ambiente. Você precisa purificá-lo, você precisa, obviamente, fazer o quê? Um aquecimento, você precisa modificá-lo. Por que os três aspectos? Limpeza, fica fácil de saber, né? Porque é simplesmente cheio de detritos, poeiras, poluição, tudo isso, você não vai deixar que tudo isso vá direto em direção aos pulmões. Aquecimento e resfriamento envolve exatamente o quê? A questão de você ter o quê? O ar em uma determinada temperatura, aqui até que não tem tanto isso, mas locais, obviamente, mais de temperaturas mais extremas, por exemplo, vamos dizer, se você estivesse lá no Alasca, você tem menos 30, ou estivesse no meio do deserto Saara com mais 45, mais 50, você não era exatamente adequado a colher esse ar na temperatura ambiente. Tá? Então, com isso, você tem a possibilidade de fazer esses dois processos. Ou aqueceu, ou resfriado. Tudo em função, certamente, o quê? Dos próprios vasos sanguíneos. Eles, em função exatamente dessa circulação, vai favorecer bastante esse aspecto, obviamente, aí de metabolismo. Isso é bastante interessante em função disso. No caso da limpeza, eu estava aqui passando por cima, você vai ter, daqui a pouco eu mostro para vocês, inclusive no vídeo, vocês vão ver que tem cílios. Cílios que lembram exatamente até espanadores, que eles vão de um lado para o outro, retirando esses detritos, para que eles não se acumulem, certamente, lá nas árvores respiratórias. Temos... Não, não é só esse, não. Eu estou falando em direção à traqueia, até lá embaixo. Isso vai até quase lá nas árvores brônquicas. Você vai ver isso depois. Mas exatamente você chega lá, você tem cílios lá de baixo. Aqui são os pelos. Você tem cílios microscópicos que fazem isso o tempo todo. Nesse instante estão fazendo isso. Por estímulos, não só pela presença de resíduos, mas pelo próprio sistema nervoso. Isso faz com que você também precise aí de eventos, por exemplo, como células, com os macrófagos alveolares. Como eu disse, vocês vão aprender que existem células de defesa lá no sistema exatamente dos alvéolos, muito importantes. Macrófagos, tá? Que são exatamente provenientes daqueles monócitos que eu contei para vocês, que existem no sangue.
A depender de onde você tem esse monócito, obviamente, quando difunde para o tecido, você vai ter alguns tipos. Macrófagos alveolares aqui. Nós vimos exatamente que as chamadas micróglias, exatamente ao sistema nervoso. Células de Kupfer, que vocês viram no semestre passado, no fígado. Macrófagos também, as células de Langerhans, na pele, que vocês vão aprender depois de segmentar. Mas todos eles são macrófagos. São células fagocitárias. Todos eles vão ser células das quais vão ter esse papel de retirar do quê? De células mortas, de outros eventos, os quais possam vir a contaminar esse ambiente. Bem, tudo isso aí faz com que você também ainda precise da própria umidificação. Importante por causa dessas chamadas células califormes, tá? Porque o ar também não pode chegar muito seco em direção às células, tá? Você tem que filtrar exatamente o quê? Um pouco mais umidificado, um pouco de vapor d'água. Tanto que ele vai ser importante também, até eu já comentei isso com vocês, em eventos, por exemplo, discretos. Então, eu expliquei essa questão citando farmacologia. Vocês vão ver que você libera, por exemplo, fármacos via urina, via fezes e via exatamente líquidos. Deles você tem transpiração e tem também a questão da própria respiração desses vapores de água que vão existir no meio da história. Tá? Isso tudo faz com que você já conheça aí a história da hematose, né? As trocas existentes entre o alvéolo e as hemácias do sangue. E, é claro, além das outras questões, como fonação, olfação, diversos eventos que vão depender o quê? Da vibração das cordas vocais, tá bom? Obviamente, a questão do próprio olfato, em função das terminações nervosas, que captam os diferentes cheiros, né? Aromas do ambiente. E, é claro, ainda aquele importante equilíbrio ácido básico, comentei com vocês, vou voltar a falar disso aí. Exatamente em função do quê? Da acidez do sangue, que é bastante importante para isso aí. Tá? Quando fala em regulação de temperatura, é em questão da regulação de temperatura somente do processo respiratório? Ou do corpo em si? Não. Do processo respiratório. Porque no corpo você tem o sangue, você tem as glândulas sudoríparas, você tem outros elementos. Isso, exatamente. Para manter essa homeostase. Especificamente a regulação de temperatura, quando a gente fala, em função exatamente da respiração. Como eu falei, o ar não pode nem estar muito quente nem muito frio. Tem que estar exatamente a temperatura. Exatamente. Próximo, vamos chamar assim, em relação à temperatura do corpo, do organismo. Tá? O quê? Temperatura? A temperatura é a questão do ar. Vamos dizer que você está lá no meio do, vamos dizer, do Polo Norte. No Polo Norte você tem lá menos 50 graus, 50 graus abaixo de zero. Se aquele ar entrasse frio do jeito que ele ali não fosse aquecido, você teria o congelamento das suas células. As células iam morrer em função disso. Então, o que acontece? Eu vou mostrar daqui a pouco exatamente as cavidades nasais. A passagem exatamente dos seios para nasais, até antes de você chegar no pulmão, permite exatamente que tenha um resfriamento ou um aquecimento conforme a necessidade. Quem vai fazer isso? É a circulação. Quando você tem a circulação sanguínea irrigando todos aqueles locais, ela acaba exatamente ou doando ou roubando calor, obviamente, daquele evento de passagem. Seria isso, tá? Você vai ver, então, daqui a pouco eu não vou chamar de tecidos. Você vai ver que ele é bastante vascularizado. A própria barriga respiratória, só você pensar que você tem uma grande vascularização. Então, o sangue, ao passar pelos vasos, acaba fazendo isso. Pronto, vamos colocar essa mulher. São trocas, exatamente de temperatura, em função exatamente do próprio evento que corre. Tudo certo? Tem mais? Então, vamos nessa. Então, meninos, o que acontece aí? Está super mais tranquilo, bem mais rápido. E aí, o que acontece? Aqui, ó, inclusive as perguntas de vocês, frente exatamente àquela passagem de ar, né? Onde você tem exatamente os seios aqui, exatamente que da região das cavidades nasais, e aqui, é claro, o ar também entrando pela própria boca, onde você vai daqui a pouco, eu vou escrever a própria questão da oropharynge, nasofaringe. São exatamente essas regiões aqui. O ar passando por aqui, ele já sofre exatamente essa mudança de temperatura. Vocês estão querendo esclarecer. E é claro, isso segue em direção exatamente à árvore bronca, que a gente vai comentar aqui, passando antes pela traqueia. E fazendo as devidas trocas através dos eventos de hematose em ambos os pulmões. Tá? Já vou falar isso já. Professor, as conchas, então, seriam responsáveis? Como? As conchas nasais. Sim, é um filtro mais grosseiro. Você quer colocar assim, os pelos, que você estava perguntando antes, seria exatamente o primeiro. Tanto que você nota, por exemplo, você vai num lugar com muita poeira, no estádio de barro.
ela está de barro, ela está com as primeiras partículas muito grossas. Porque você nota que dentro do seu nariz está marrom. Por quê? Exatamente por causa da poeira. Você não vai deixar aquilo tudo entrar para lá. Isso, inclusive, até aproveitando que vocês estão falando disso, é um grande problema dos fumantes, né? Porque o fumante, o que acontece? A nicotina, ela destrói todos os pelos que você tem exatamente em direção à traqueia. Então, tem pelos aqui. Esses pelos, eles vêm para cá. Então, uma série de micropelos aqui. Similares ao que você... Ah, vocês não viram ele ter comentado. Mas similares ao que você teria lá no útero, na trompa do falópio. Pronto. Então, o Dri deve ter mostrado isso para vocês. Exatamente isso. Então, esses cílios, eles vão para um lado para o outro, com o disparador. Falou de reprodução? Pois é. Então, vocês viram lá. Que exatamente, a trompa de falópio tem o quê? Musculatura lisa e vários cílios. Então, com isso, as fímbrias puxam, né, o ovócito, joga para dentro da trompa e ela vai ser empurrada. É a mesma ideia aqui, mas só que ela é empurrada para fora. Para isso não ir para em direção aqui os alvéolos. Porque quanto mais limpo estiver esse ar, menos possibilidade você tem de contaminação. E esse é o problema do fumante. Por isso que de manhã ele está lá com... exatamente por causa disso. Cigarro. Por quê? O estímulo exatamente do sólido, das partículas, do próprio muco que está ali, estimula aquele tossir, uma tosse involuntária. Se vocês lembrarem bem, eu falei, inclusive, que existe um mecanismo de tosse protetor lá para o sistema nervoso. Vocês olhem lá. Eu comentei sobre isso. E é exatamente essa tosse. Por quê? Porque senão começa a acumular secreção. Tanto que você nota, quando você faz uma autópsia, como um fumante morre, você vê que é cheio de... Parece uma massa, uma pasta. Porque é uma mistura de muco com célula que desfaz tudo. Ele vai dissolvendo. As células são alvéolos, parece um cacho de uva. Vou mostrar para vocês. Você está falando da região da alvéolo. Estou lá no pulmão agora, nesse instante. Isso tudo vai descendo. Por mais que ele fique tossindo, obviamente, tentando excretar, vai acumular isso aí. Claro que vai acumular muito lá dentro. Só sai uma parte. E é claro, esse alívio, às vezes, é dado pela própria nicotina. Mas os cílios que fazem exatamente esse papel já foram arrancados, já não existem mais. Aí é o tecido epitelial exatamente destituído desses cílios. É aí que está o grande problema em função disso. Claro? Pois é. E aí, com essa ideia, deixa eu ver se já em um videozinho. Então, você tem aqui, só rapidamente, né, aquele evento de circulação importante que é a pequena circulação, já sabendo também que aqui você não tem o claro, aqui você está aqui o coração, esse coração com aquela grande circulação. Vamos aproveitar aqui rapidinho. Ventrículo esquerdo, né, com a abertura, obviamente, da válvula bicúspide ou mitral, enche o ventrículo esquerdo, começamos a grande circulação. Vou falar só rápido, tá? Então, sai pela artéria aorta, dividindo o quê? Pela superior e inferior, indo até a região das arteríolas, e havendo as trocas gasosas aqui. Deixamos o oxigênio, pegamos o CO2 das células como energético. Segue, retorna agora, através das vênulas, até o quê? Veias cavas. Veias cavas, você tem o quê? A superior e inferior, que vão exatamente o quê? Desaguar, chegar aonde? A aurícula direita. Com isso, na aurícula direita, você encerrar grande circulação. Pronto. Abre o tricúspide. Tricúspide enche o quê? Ventrículo direito. Ventrículo direito. Lança sangue, ejeta. Sangue para onde? Artéria, que é vaso que sai. Artéria pulmonar. Artéria pulmonar vai em direção aos pulmões. Com isso, estabelece a hematose. Hematose é para quê? Troca. Deixar o CO2, pegar o oxigênio. Inspira e expira. Daqui a pouco a gente vai falar desse mecanismo de inspiração e expiração através dos músculos. Vamos falar deles ainda. Falta isso. E essa mecânica respiratória vai fazer com que você faça a troca, a hematose, e, consequentemente, volte agora com oxigênio para fazer massa, deixar o quê? O CO2. Era o quê? Carboxihemoglobina, porque era CO2, mas é hemoglobina. Deixei o CO2, manteve o oxigênio da minha inspiração. Com isso, agora a hemácia fica o quê? Com oxihemoglobina. Hemoglobina aqui dentro, oxigênio associado. Com isso, ele retorna ao coração. Para onde? A aurícula esquerda. Então, com isso, retorna através do quê? Sempre todo vaso que chega ao coração se chama veia. E com isso, esse sangue retorna o quê? Oxigenado. Sangue arterial e na artéria, exatamente na aurícula esquerda, você termina a pequena circulação, que começou aonde? Lá no ventrículo de seu processo respiratório que a gente viu algumas vezes nas outras aulas. Bem, com esse processo todo, sempre você vai ter o quê? Exatamente essas zonas importantes, ou seja, de transporte, condução, transição e respiratório. Elas vão compor exatamente os eventos de passagem ao longo do próprio aparelho respiratório.
Então, com isso, tudo é para chegar aqui que eu estava falando, ali da história exatamente dos alvéolos, onde você tem exatamente o quê? Eles parecendo cachos de uva. Por isso que isso vai te fazer uma membrana, é muito fino, tá? Por isso que você tem troca ali, que você está vendo aqui, são exatamente capilares. É muito fino. Então, a troca é muito fácil, mas em compensação também destrói muito facilmente. Isso é a composição interna? Isso é a composição, essa estrutura interna do pulmão, isso mesmo. A gente vai ver já já aí com um videozinho. Tudo isso aí faz com que você tenha essa zona de transporte, onde eu tenho o quê? A laringe, a traqueia, brônquios e bronquíolos. Vamos lá. Fossas nasais, a questão da boca. Você vai ter exatamente o quê? Orofaringe, laringofaringe, em direção exatamente à laringe. Na laringe, você vai ter exatamente o quê? As cordas vocais. Por isso que eu estou aqui trabalhando com vocês, porque elas vibram. Elas vibram exatamente com a passagem do ar. Consequentemente, vou em direção à traqueia, que daqui a pouco eu vou te mostrar umas coisas bem interessantes, que vai exatamente o quê? Se subdividir. Pense numa raiz de uma árvore e tem várias subdivisões. Então, vai sempre dividindo até chegar nas estruturas bem finas. É o que você está vendo aqui, ó. Vamos para brônquios, bronquíolos e exatamente os terminais. Nesses terminais dos bronquíolos, é de botar os alvéolos pulmonares. Especificamente, é por causa da traqueostomia. Então, o som fica vai ser mais vocalizado. Como é o processo, eu não sei te dizer, não. Vou ser bem sincero. Ali, como é que seria o processo? Isso. O que eu posso te dizer é o seguinte, que provavelmente o corte, a incisão, não pega as cordas vocais. É por isso que sai o som. Porque senão ele ficava sem... Imagina só, se você cortasse em cima das cordas vocais, ele ficava fônico, não fala. Então, o corte é próximo. Por isso que tem que ter tanto cuidado com a história que estava o medo todo da intubação. Um colega meu mesmo, que é psicólogo, ele é palestrante, e ficou com muito medo, por quê? Se você enfiar aquele tubo exatamente em cima das cordas vocais, já era. Você fica sem voz, acabou. Nunca mais vai falar. Muda. Esse é o assunto. Provavelmente a inserção, quando você tem a traqueostomia, como você está falando, ela está comentando, exatamente é isso. É uma posição na qual não atinge exatamente as cordas vocais. Fica aquele som daquele jeito exatamente por causa disso. Porque como você tem uma saída, quando tem uma saída única, nosso timbre de voz fica o mesmo. Mas se você tiver outra saída, é como se tivesse... É como se o ar saísse para outro lugar, então você muda a tonalidade da voz. Você não consegue ter o mesmo tom de voz anterior. Porque tem duas saídas de ar, né? Seria isso. Acho que seria exatamente essa questão. Bom, deixa eu explicar. E aí o que acontece? Tudo isso é para te levar até os pulmões e, é claro, todo o condicionamento que a gente está vendo. Filtração, explicação e aquecimento do ar. Bem, com essa ideia, olha o que a gente estava falando ainda agora. Repara só. Você vem como se fosse, como eu disse para vocês, uma divisão dela. Isso que vocês estão vendo aqui, depois nós vamos ver mais próximos, são exatamente os anéis cartilaginosos. Aí esses anéis aqui permitem uma coisa. Estão vendo que isso aqui é um tubo, né? Vou mostrar isso mais de perto depois num vídeo ali. Esse tubo, ele não fecha. Esse tubo simplesmente ele não fecha. Por mais que você chegue e empurre, vamos dizer que você estivesse com ele na mão, e desse um empurrão dele, ele volta para o mesmo lugar. E por que isso? Exatamente para ele poder respirar. Imagina se alguém chegasse aqui, pá, empurrasse aqui e ele fechasse. Morrer asfixiado, né? Então, com isso, aquele anel cartilaginoso, que é esse aqui que você está vendo, está sendo uma faixa aqui, é para que não haja um fechamento. Existem eventos que isso aqui pode fechar? Existe. E depois eu vou te explicar por quê. Como é perigoso isso aí. Mas a ideia exatamente é que, com o tamanho, com essa diminuição do diâmetro, olha o que eu estou falando aqui. Estamos falando de 0,3, exatamente o quê? Milímetros, é mais ou menos 3 a 6 vezes 10 a sexta. Ou seja, é 0,6 zeros no 3. É muito pequeno. Então, por isso que o ar, quando passa ali, obviamente tem que passar de uma forma que é bem tranquila. Qualquer coisa entorta aquilo ali. Por isso que é tão perigoso o fumante. Por isso que ele morre. Exatamente com o passar do tempo, vai acumulando bactérias, fungos, etc., dá infecções, regenera aquilo ali. Então, você vê exatamente em função exatamente da história do Caribe. Repara,
Estamos falando de uma área com 1 vezes 10 à quinta centímetros cúbicos. O que é isso aqui? Ó? 10 à quinta é 0,501. Vocês imaginarem como é pequeno. É muito pequeno. Então, com isso, por isso que a troca com capilar sanguíneo. É daí. Bem, presta atenção. Então, o que acontece? Repara, olha o que a gente estava falando aqui, o que eu falei para vocês. Ó. Cartilagem mantém exatamente esses tubos aqui abertos, tá bom? Vocês têm exatamente o que a gente chama aqui, os cílios que vão remover. Esse termo debris é que a gente usa exatamente em ciência, artigos, como lixo, tá? Esse termo aqui, ó. Você encontrar por aí, esse debris é porque são micropartículas de poeira, nesse caso aí. São partículas exatamente que os cílios não conseguem tirar e entra. Por isso que, por exemplo, sílica é tão perigosa. Eu tenho, inclusive, uma doença, tá? Não sei se você já viu lá em biologia, chamada silicose, que era exatamente a exposição de pessoas que trabalhavam com processando vidro. Então, aquele pó, exatamente, porque o vidro é feito de sílica é de areia. Então, aquela areia, aquilo ali, quando é processado, libera muita poeira, e se aquilo entrar no sistema respiratório, pode formar cristais e bloqueia tudo isso aqui. O indivíduo simplesmente tem isso aqui tudo. É disso que eu estou falando. Silício. Silício é pedra, é areia. Areia, silício. Tudo é a mesma coisa. Então, aí, como eu estava dizendo, o que acontece? Exatamente a questão desse óxido de silício, que é proveniente disso, você tem exatamente o quê? Essa aeração, isso pode entrar pelas vias respiratórias e associar com água. Que água é essa? Lembra do ar modificado? Você exatamente vai ter o quê? Cristalização. Vão formar cristais dentro lá dos alvéolos. Se formar, já era, morreu. Porque não tem como você repor aquilo ali. Tá? Foi tudo destruído. Então, por isso que é tão perigoso. É uma doença que acometia muito as pessoas que trabalham com isso. Tá? Você ainda tem aqui, ó, você tem uma ideia como isso é importante a limpeza. Você ainda tem a questão da musculatura lisa, ou seja, mesmo que você ainda tenha aquilo ali tentando fechar, você ainda tem a musculatura lisa tentando empurrar isso dali. Para manter sempre essa via da gente, o quê? Desobstruída. Sempre essa é a tendência, obviamente, da mecânica, obviamente, respiratória. Tá? E aqui, ó, já vendo mais de perto, para você ver como é que é pequenininha a história. Repara. Os alvéolos são exatamente os cachos de uva, tá bom? Bem pequenos. Como eu te falei, vai ter um vídeo daqui a pouco, você vai ver como isso aí é praticamente uma membrana. Isso faz com que você tenha o quê? A passagem, as trocas exatamente, que a gente fala o tempo todo, de trocas gasosas, a hematose, acontece exatamente nessas chamadas árvores brôncicas. Por isso que eu comparei exatamente uma raiz que vai se ramificando. Então, consequentemente, o que acontece aqui? Aí você dá para ver a dimensão disso. Você tem os capilares aqui, que são exatamente bastante membranosos, e o próprio alvéolo pulmonar que faz essa troca aí com isso. E olha o detalhe, aqui que vem também uma outra curiosidade. 300 milhões de alvéolos em cada pulmão. Cada pulmão você tem 300 milhões deles, com mais 200 bilhões de capilares envolvendo eles. Você vê a quantidade de troca que ele faz, pensa nisso aí por o tempo todo, faz por minutos, faz só uma ideia do volume, sangue passando, passa por lá, hematose, desce, vai para o coração, aurícula esquerda, depois grande circulação e vamos embora. E o tempo todo no sistema fechado em virtude disso aí. Isso tudo faz com que você tenha importantes exatamente estabelecimentos de troca, tá? Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês algumas questões exatamente celulares. Aqui dentro, lembra que eu falei de macrófagos? Olha isso aqui. Caso ainda passe poeira, passe alguma coisa, se caso exatamente... O quê? Tá aí, né? Quando? Peraí, deixa eu só fechar. Caso você tenha exatamente da passagem dessa matéria orgânica toda, aí você ainda vai poder ter as macrófagos como células protetoras. Elas vão se encarregar de quê? Exatamente retirar células verdes, retirar bactérias ou possíveis fungos que possam ter passado, mesmo por esse todo sistema aí de filtragem, né? Mesmo tendo esse filtro todo, certamente você pode ter alguma contaminação. Então, por consequência, as células vão exatamente auxiliar nesse processo aí. Pensem aí, enquanto a gente bota a senhorita para... Alguns milhões. Não, mas ela é nutrida por sangue, então.
Totalmente. Não tem 200 bilhões de vasos sanguíneos? Então, por esse motivo. Vamos lá. A questão é que eu não estou vendo. Deixa eu tentar aqui. Mostrar participantes. Não está aparecendo para mim. Ponto. Não está aparecendo para mim. Pede para ela entrar de novo. Então, com isso, como eu estava dizendo, você tem exatamente as células, porque eu não escutei nada, por isso que eu estou perguntando a vocês. Além dos macrófagos, vocês já têm essas outras células aqui, bastante importantes, os chamados pneumócitos. Essas células são importantíssimas. Por quê? A primeira delas tem o quê? Um revestimento epitelial. Pensa, pronto, sala de aula. Sala de aula tem exatamente as paredes. Pensa que você tem lá retroprojetor, tem exatamente ali o porta-álcool gel, são exatamente as células que vão ficando ao redor dessa parede. E para que você tem exatamente células de revestimento com aquela substância chamada de surfactante? Isso não é uma membrana? Pensa, deixa eu ser advogado de diabo do meu. Por que as membranas, já que ele é tão fino, por que as paredes do alvéolo não colam uma na outra, né? Não está úmido? Não está exatamente cheio de umidade, como eu estou falando? Não tem exatamente essa possível poeira? Isso não é uma membrana? Pensa que vocês trabalham com aquelas membranas, aqueles tecidos finos, é uma tendência quase natural deles colarem um com o outro. Peguei uma perguntinha no ar, né? Então, bom, professor, como é que isso não cola? Apresento vocês o pneumócito. O pneumócito reveste, como se lubrificasse. Vamos pensar o seguinte, como se lubrificasse, passasse exatamente o quê? Uma substância na qual não permite a aderência às paredes. Então, elas ficam infladas o tempo todo. Tá? Então, com isso, o que acontece? O ar entra, estabelece exatamente as trocas aqui. Como eu te falei, o vídeo daqui a pouco vai ser bem legal para te mostrar isso. E elas não vão colar. E aí é que está a grande jogada. Como elas não colam, consequentemente, você não vai ter aderência. Não tendo aderência, não vai ter o problema de quê? Você ficar sem ar. Porque se as paredes colassem, você não conseguiria respirar. Então, você depende que essas paredes estejam exatamente abertas. Por quê? Primeiro, com essa cara estranha. Pensa no seguinte, o oxigênio não está aqui dentro. Então, ele tem que chegar até aqui. O que está passando aqui ao redor? Capilares sanguíneos. Você tem que fazer a prova. Membrana a membrana. Membrana do capilar, tubo, com a membrana de quem? Do alvéolo. Tem que estabelecer uma troca membrana a membrana. Se isso estiver colado, não é prova. Então, o vai ficar retido lá pelas árvores brôncicas. Então, essa jogada do pneumócito, uma jogada biológica, para que as mais de 300 bilhões, 300 milhões de alvéolos não colhem todos um no outro. Por isso que é tão perigoso. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. Lá, celular, que você presta atenção. Não, eu estou procurando um link da aula para mandar para mim. E daí? Pensa no link seu aqui. E aí, ó o que eu falei ainda agora. Ó. Ah, sim, pessoal, agora eu estou vendo. Ó, ele trouxe aqui o glóbulo vermelho, o plasma aqui, então esse aqui é o sangue. Olha quem está aqui, o alvéolo. Exatamente você não colar essa parede com essa aqui, ó, porque isso aqui é membrana, isso aqui é membrana. Olha a espessura, exatamente, repara aqui, olha lá no link, olha para cá, ó. Olha a espessura que eu estou falando para vocês. 0,2 a 0,3 micrômetros. Ou seja, 1000, ou seja, temos lá 1000, ao contrário, você tem o quê? 0,00003 micrômetros. Ou seja, ela é tão fina, exatamente porque é o quê? Uma troca franca. Por isso que o tempo todo está. Estou falando, respirando, correndo, sem ter faltar o quê? Ar. O tempo todo estou fazendo isso aí. E me tudo. Com minha amiga estava me lembrando, e eu falei. A questão exatamente que de lubrificar a parede para não colar tudo isso aí. Ok? E daí? É daí que deve ser muito importante o que você está fazendo aí, né? Exatamente, não está concentrada. Eu estou concentrada. Ah, tá certo. Os neurônios adoram isso, mas vamos nessa. A tal da árvore respiratória, obviamente, então o quê? Você tem os eventos de trocas. Então, com isso, CO2 e oxigênio o tempo todo estão passando, obviamente, membrana a membrana. É importante essa troca. Com isso, a célula estabelece exatamente o quê? Que a célula possa deixar dejetos, ou seja, CO2, e pegar esse oxigênio e jogar o quê para o corpo. Então, o tempo todo,
você vai simplesmente ter o quê? Esses eventos, o quê? Alvéolo capilar, capilar alvéolo. Isso é muito rápido, isso é muito eficiente. E isso faz com que você dependa também de uma outra coisa. Da manutenção do próprio pulmão. Parou de novo. Você é advogado de água, vou complicar minha vida de novo. Tá, professor, você falou que os alvéolos não são o quê? Não se unem, porque é o quê? As paredes estão lubrificadas. Mas por que o pulmão exatamente também não fecha? Já que são também membranas. Já que também são o quê? Tecidos. Por que não colam no outro? Apresenta a vocês musculatura. É hora exatamente de a gente falar de musculatura e falar de algumas membranas que você tem no próprio pulmão. Pode falar. Assim. Pronto. Pulmão, pulmão. Não saco, pulmão, saco. De um lado e do outro. Isso aqui. Por que o pulmão não fala parede a parede? Mas não tem toda uma estrutura entre um. Isso é uma coisa. Eu estou falando pulmão aqui. Você tem toda uma estrutura aqui. Tem externo, tem costelas, tem músculos, intercostais, esternocleidomastoide, peitoral maior, peitoral menor, concordo com você. Voltamos de novo para o saco. Por que os sacos não falam? De forma individual, não um no outro. Por isso que eu perguntei, como assim? Dois sacos, eles se fecham. Por que não fecham? Mas não tem a composição também interna dele que iria pedir uma parede de colação? Não. Você vai ver por quê. Agora com as coisas começando a ficar boa. Repara, concordo com a parte do que você falou. Você tem uma estrutura dele não interna, mas periférica, que a gente chama de pleura. Essa é a primeira parte. Mas só que você tem duas estruturas. Lembra que você tinha o pericardo? Que a gente exatamente estava falando? Membrana que envolve o coração, e tem exatamente o quê? Tem o músculo. E exatamente o pericárdio, você tinha o quê? O líquido. O tal do líquido intercelular. Tudo certo. Tinha a pleura que enxerga perfeito. Mas, de novo, como é que aquilo ali não cola no outro, Marcos? Me explica. Pois é, vamos lá. Primeiro ponto, você não tem uma, tem duas membranas. Você tem exatamente o quê? Uma membrana mais externa e uma mais interna. Em cada um dos pulmões. Cada sacro, você tem um direito. Veja só, o pulmão é uma estrutura pá. Direito e esquerdo. Enxerga primeiro isso. Cada pulmão vai ter duas membranas. Pleura interna e externa. No direito e no esquerdo. Estão chegando isso aí? Pronto, esse é o primeiro passo. Depois, a sua preocupação seria, por que isso aqui não encosta nele? A questão é essa. Não é esse encostar nele, é esse troço fechar. Porque pensa, se você não tivesse exatamente essa estrutura, aí teria um grande problema. Você tem dois problemaços aí, sabe qual é? Pressão de ar. Pense que a caixa torácica é fechada. Diafragma está aqui, isso aqui tudo está fechado. Como é que essa pressão não faz isso? Já falei isso? Inspira. Colou. Por que não cola, professor? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. É um jogo físico que você tem da pressão interna do pulmão, aquele ar que aqueles alvéolos não fecham, e da pressão externa. Tem duas pressões aí que são muito importantes. Tanto que, mais adiante, a gente vai comentar uma coisa bem interessante. Eu vou até adiantar para você fazer a cabeça de vocês. Pensa que toda vez que alguém sofre um acidente perto do cortante, nessa região da caixa torácica, sabe o que acontece? Uma coisa isso. Fecha. Enche de líquido. Ele tem de encher de líquido e fechar. Colabar. Nós chamamos exatamente de colabar. Quando é que descobre? Aí depois. Quando o pulmão está exatamente aqui, vamos primeira parte. Pulmão, direito, esquerdo. Você tem exatamente, vamos falar já das musculaturas, mas bem importante essas duas membranas aqui, ó, uma pleura visceral, que está próxima ao pulmão, e uma pleura parietal, que está mais distante. Distante eu falo um pouquinho só, é mais ou menos eu aqui, e existe um espaço. Essa aqui, ó, é a parietal, e aqui a visceral, do meu braço. Tem um espaço entre a gente. Bacana. Isso é cheio de líquido. Aí vem a primeira parte. O líquido, igual como eu falei no pericárdio, o peritônio, a membrana lá onde está envolve toda a cavidade abdominal, a mesmo raciocínio é ali. Não permite que as células sofram o quê? Desgaste. Como tem um líquido, usando essas palavras, no lubrificante, não vai ficar, ó, a dobradiça, assim, óleo, rangendo até romper as células. Não vai acontecer isso. Porque o líquido intrapleural ou intercelular, como quer,
entre as duas pleuras, vão exatamente permitir uma lubrificação. Por isso que o pulmão abre, fecha, e abre, se molha os pulmões. Essa é a primeira parte da explicação. Mas isso não explica só não, né, professor? Claro que não. Olha uma coisa que está bem aqui, que eu já vou aproveitar. Um tal de um músculo chamado diafragma. O diafragma no qual ele se mexe, por causa do sistema nervoso. Você trabalha o sistema nervoso exatamente para esse diafragma para ser o quê? Estimulado. Então, o tempo todo ele sobe e desce, sobe e desce. Vou estar mostrando isso aí. Parece, sabe o quê? Se você tiver que lembrar, pensa numa alça de um balde. Você pode fazer assim, subir a alça, descer a alça, subir a alça, descer a alça. Isso é diafragma. O tempo todo. Isso é um dos movimentos. Não tem só isso. Tem outros movimentos aí, opostos ao diafragma. Que é exatamente essa oposição de movimento que faz com que eu infle esses sacos e esvazie esses sacos. De novo, sem colar as paredes do pulmão. Isso sempre não pode existir. Se colar, você fica sem ar, morre. Continuamos com o problema aí. Vamos resolver. O que acontece aí? Alguma pergunta? O diafragma é considerado o quê? O músculo. O músculo, né? Isso. Então, ele é a finalização da posição do músculo que envolve todo o pulmão? Não envolve todo o pulmão. Delimita. Olha onde ele está. Ele faz aqui uma voltinha. A gente vai ver isso melhor nas outras figuras. Ele delimita a cavidade torácica da cavidade abdominal. Ele faz uma delimitação aqui. Olha para ele. O diafragma está aqui. Ele faz exatamente uma voltinha assim. Aqui é a cavidade abdominal, os órgãos abdominais, e aqui em cima é a caixa torácica, coração pulmão. Isso delimita exatamente duas cavidades. Cavidade é exatamente a famosa caixa torácica, aí que você estava falando. Externo, costelas, que fazem exatamente essa caixa. E depois, aqui para baixo, todos os órgãos do abdômen lá, estômago, intestino, rins e por aí vai. Ele delimita duas áreas. Oi? Só faz isso? Não. Você vai ver o resto. Tá? Na hora do canto, contrário do diafragma. E aí? Para que serve isso? Aí vem essa próxima resposta. Contração muscular para trabalho respiratório. Esse é o papel dele. Um dos principais. O diafragma está exatamente aqui. Mas só que tem um detalhe. Ele não mexe sozinho. Não sobe, desce e pronto, acabou. Você tem outros músculos ao redor, que a gente já vai ver aí, que envolvem essa caixa. Então, consequentemente, envolvendo essa caixa, eu faço um trabalho de abertura, fechamento o tempo todo. Então, com isso, o que acontece? Você vai precisar exatamente o quê? De outros eventos. Ó. Você vai ter um esqueleto aqui estriado. Em primeiro lugar, o esqueleto tem função exatamente o quê? Das vértebras, né? Que vão estar subindo e descendo aqui. Você vai ter exatamente vamos dizer assim, um evento de alta resistência. Porque pensa uma coisa, é um músculo que não fadiga. É diferente, por que fadigar? Você vai poder se intergumentar. Quando você corre, chega uma hora que falta oxigênio, né? Aí você sente, mas não deu sua perna. Por quê? Isso que ali é uma diferença metabólica que você tem. As células, ao invés de fazerem respiração celular, começam a fazer fermentação. Ela não morre. Nenhum atleta, nenhum maratonista tem a perna amputada, porque simplesmente já cansou, né? É óbvio que não. Por quê? Você troca de metabolismo. Sai de respiração e entra em fermentação. A célula faz isso para poder sobreviver. Outro período, tá? A diferença entre fermentação e respiração é a quantidade de ATP. Lá na respiração, você tem 38 ATPs e você tem uma pequenina quantidade exatamente na fermentação. Tanto que é um metabolismo típico de bactérias. Então, com isso, o que acontece? Você tem um suprimento grande, por que não entra em fadiga? Por causa exatamente disso aqui. Ó. Você vai ter um elevado fluxo sanguíneo, vai ter muito sangue para lá. Muito. Se você tem muito sangue para a caixa torácica, o que acontece? Não favorece o quê? Oxigenação e nutrição. Então, o tempo todo você vai ter o quê? Um suprimento de oxigênio suficiente. E uma quantidade suficiente também de nutrientes para que isso possa ter funcionado. Dormindo, acordado, falando, gritando, não importa. Sempre você vai ter um fluxo constante de nutrientes e de oxigênio. Por isso a movimentação. Acompanha até aí? Bacana? Simone. Então, com isso, quando a gente olha, aí vem a parte bacana.
Qual é? Só tem o diafragma para ajudar? Não. Olha o resto te ajudando ali, ó. Além do diafragma, você tem o qual? Os intercostais externos, internos, você tem lá. Isso como músculos primários. Aí vem exatamente a resposta. O diafragma entra exatamente como um músculo primário para isso. Subir da caixa torácica e depois você, ó, expirar, baixar. Fazer ele sozinho? Não. Precisa daqueles secundários ali. Aí você entra com escalenos, esternocleidomastoide, peitoral maior, peitoral menor, trapézio, grande dorsal, elevador da espinha. Entra a coluna vertebral? Certamente. Lembre que essa região, aqui a caixa torácica, ela é toda inserida nos ossos. Vocês vão ver esse integumentar depois. Então, você tem uma ligação dos músculos aqui e aqui no externo. Externo, esse osso que está aqui. Daqui parte as costelas. Tá? Todas elas vão ter cartilagens e feixes musculares. Cada um com o seu grupo. Fala. Sempre se trava a respiração, o diafragma para, então. Não é que ele pare. Vamos dizer assim que ele repousa. Não para. Nunca para. Então, ele é como se fosse um músculo do coração? Também não. Ele sempre está fluindo por causa dos secundários. O tempo todo, eu falando aqui, está bem no ritmo. Se eu estou dormindo, ele está no outro ritmo. Por quê? Simplesmente eu não estou mais falando, porém, o metabolismo da respiração não vai parar. Se você tentar parar, você volta. Por que volta? Aí entra o sistema nervoso. Por que você não compara com o coração? Porque no coração você tem o quê? Eventos exatamente cardiomióticos codificados. Lembra da história lá do nosso sino atrial e o átrio ventricular? O coração tem, além do sistema nervoso, isso. Esse músculo, que exatamente é o diafragma, tem estímulos do sistema nervoso. Você vai ver que exatamente aqueles centros cardiorrespiratórios que eu comentei com vocês, exatamente da região aonde ponte e bulbo, vai ter essa integração em função disso aí. Isso, obviamente, ainda envolve o elevador da tua coluna espinhal e mais ainda pelo abdômen. Transversos, exatamente o que? Os unilaterais. Toda a musculatura abdominal ainda ajuda também na respiração. Ou seja, você tem um conjunto de toda essa área do tórax e mais abaixo para fazer a respiração. Abdominais. Abdominais. São secundários. Exatamente por isso que você mexe toda a estrutura do tórax e abdômen. Inspira. Você exatamente eleva o abdominal. Expira. Você solta tudo. Porque os músculos estão integrados. Por isso que você tem uma musculatura primária e secundária. Por isso que você mexe tudo. Aí você está me perguntando a pulga do elefante. O que eu estou te explicando, entendo o que eu estou te explicando. Existem os músculos primários e secundários. Primário é o principal, onde você exatamente tem o diafragma intercostal fazendo um movimento oposto. Quem vai dar apoio a ele? São exatamente os secundários. O escaleno, o intestino-pneumastóide, o peitoral maior, trapézio, todos eles vão se somar. Veja, você não tem só essa área aqui, pulmão, inspira e expira e acha que é o diafragma. Você tem musculatura. Esternocleidomastoide está aqui, ó. Exatamente próximo ao pescoço. Peitorais estão aqui, mas você tem os abdominais. Você tem vários músculos trabalhando juntos para que haja esse movimento. Por quê? Bem-vindo na natureza. Você está falando sobre a dilatação. Quando você inspira, você relaxa o abdômen e a barriga cresce? É isso? Deve ser por causa que o estímulo do... Não inventa. Não. Não inventa. Mas Não. Vocês estão procurando... Não. Você para de mover, eu começo a depois você respirar pelo peito. De forma curta. Então, quando a mulher está parindo, se eu não me engano, ela não consegue mover a barriga para respirar, entendeu? Escolha. Não, mas... Menino João, para de elucubração. Isso é bom com a roda de barro. Vamos de novo para cá. Como eu estava dizendo, você tem músculos respiratórios primários e secundários. Senão, ai. Então, com isso, senhores e senhoras, vocês simplesmente têm o quê? Eventos primários, onde diafragmas intercostais. Isso é importante. Tem movimentos opostos. Se preocupa com isso aqui. Se preocupa com o músculo da grávida, que essa barriga cresce e diminui. Isso é importante. Vamos lá.
Intercostais fazem um movimento oposto ao diafragma. Aí eu concordo com você. Por quê? Vamos lá. Não é que vocês não tiveram esse influência. Mas tem uma... não. Não, tem uma... Já ouviram falar daquela experiência que você bota um copinho, abre e bota uma canetinha, e nessa canetinha você bota uma bexiga de gás dentro do copinho? Ô, professor, assim. O senhor está querendo... Isso aí é ciência, isso daí não é infância. Exato. Nunca tiveram essa experiência, não? Ai. Então, mas vamos lá, vamos embora. Pensando no seguinte, não deixa não vai falar, professor, com uma experiência. Pensa num copo de Danone plástico. E você bota uma bexiga de gás ali. E bota um canudinho. Você abre um buraquinho lá no fundo do copinho, bota o canudinho e bota 2 bexigas de ar ali. Por isso, os bexigas de ar não estavam vazios, tá bom? E bota uma outra na base do copo. Toda vez que você puxar aqui, fizer uma força exatamente nessa bexiga de ar, que é na base do copo, as bexigas enchem de ar. Por quê? Você vai ter uma diferença de pressão. Agora vem exatamente o que eu quero falar. Na hora que você tem isso que é importante, minha barriga dá grave, minha barriga cresce. E aquilo que é importante que eu vou falar agora. Toda vez que o diafragma ele puxa, o intercostal externo faz um movimento oposto. Sabe para quê? Porque você vai exatamente fazer o quê? Inspirar. Então, eu vou puxar o ar. Além de eu puxar o ar via o sistema respiratório, como eu inspiro, os músculos fazem isso, eles se abrem. E o diafragma vai para baixo. Por isso, você tem exatamente o movimento oposto. Um para baixo, 2 para o lado. Consequentemente, por pressão, por uma diferença da pressão externa com a pressão interna, eu abro esses pulmões. É por esse motivo. Às vezes, por isso que enche a barriga. Então, com isso... Deixa eu falar. Então, o diafragma, toda vez que ele desce, ele vai gerar exatamente uma pressão que diferente. Isso aí é importante a beça. Que cai desde da prova de catecismo até a prova de vocês de odontologia. O que é? É uma diferença. Por que os pulmões inflam? Porque exatamente você vai ter uma diferença entre o meio externo, a pressão aqui fora, ao redor da gente, é diferente daqui interno. Então você vai ter uma diferença de pressão. Por isso que o pulmão se abre. Por que no acidente, num pércolo cortante, quando corta essa região, o pulmão fecha? Porque exatamente você vai ter um desequilíbrio de pressão. As paredes colam. Essa é a ideia. Porque o intercostal faz um movimento. O diafragma faz outro movimento. São 2 movimentos diferentes. Por isso que o pulmão vai abrir. Em função disso aí. Tem mais coisa? Tem. Vai no meio, É como se o pulmão fosse duas bexigas? Hã? O pulmão é como se fosse 2 bexigas, então? É como 2 bexigas. Exatamente isso. E por que, então, quando entra o líquido, o senhor falou antes que quando ocorre a perfuração, mas é porque entra o líquido devido à perfuração. E mas por que ele murcha? Porque murcha, as paredes colam, diferença de pressão. Ainda vou falar do resto. Vai lá e volta que você vai ver o que eu vou falar. Tem uma diferença de pressão em função do nitrogênio. O nitrogênio que dilata. Você tem isso. Tanto que você nota que dispositivos, tipo aquele catéter, quando eu mostrei exatamente no cateterismo, você usa o nitrogênio. O nitrogênio faz isso. Então, quando você faz uma diferença de pressão entre mergulhador que mergulha e vai direto para 40 metros e sobe, isso. Quando você desce para 40 metros de profundidade e sobe de uma só vez, o que acontece? Você começa exatamente a ter bolhas de nitrogênio dentro do... Verdade. Exatamente. Uma vez eu estava mergulhando. Vai falando. Eu estava... Só que a pressão de fora estava diferente a interna estava diferente da externa. Aí eu estava meio que gastando um pouco de ar, Nitrogênio. Aí o meu pai estava com a perto do nariz e voz. Aí quando você apertou o nariz com você, aí meio que normal. É por causa da diferença exatamente de pressão. Você simplesmente reequilibrou a pressão. Olha o que acontece exatamente, é isso aí que eu tô... Isso é que é importante. Repara. Olha os intercostais aqui. Ó. Toda vez que você exatamente, quando está em repouso, a gente está a tua primeira pergunta, você não foi?
que ela falava exatamente disso, ele fica mais relaxado. Então, com isso aqui, tudo fica em equilíbrio. Por que não fecha? Por causa da pressão. As paredes dos pulmões não vão colar, porque já existe uma pressão. Não importa se eu estiver aqui falando, eu vou segurar o ar. A pressão é a mesma aqui dentro, fica segura. Essa pressão aqui dentro, essa caixa, não se altera. Esse é o primeiro ponto. Não importa o que a gente faça. Falando ou parando. Mas, é o seguinte, você depende também de musculatura. Repara, ó, diafragma abaixa, intercostais vão para os lados. Eu abro, como se eu pegasse as paredes do pulmão e fizesse isso, puxasse. A ideia é exatamente do intercostal. Ele faz isso aí. Você pega a bexiga de ar, puxa para baixo, diafragma, e a intercostal faz isso lateralmente. Essa é a jogada. Então, com isso, o que vai acontecer? Esse volume exatamente da caixa torácica vai alterar. Por isso que eu comparei isso como se fosse a alça do balde. Ó. Repara, posso pegar o balde, carreguei a água, estava aqui em cima, daqui a pouco eu larguei a alça do balde. Ficou aqui. O pulmão, com o diafragma, faz isso o tempo todo. Então, sobe e desce, fazendo com que exatamente o quê? Você possa abaixar essa parte inferior do pulmão, vir para baixo, e o intercostal vai para os lados, ou para fora, ou para dentro. Isso é um dos movimentos principais do pulmão. É outra história. Sistema digestivo. Outra conversa. Aí é outra história. Porque exatamente interfere na questão de CO2 e oxigênio. É outra conversa. Mas no caso especial do pulmão, não importa. Tá? Porque a base que você tem nele aqui sempre vai ser o quê? O diafragma puxando isso para baixo. E os intercostais puxando para os lados. Aí vem a pergunta de vocês. Então, por que eu falei lá no trapézio, esternocleidomastoide, intercostal inferior, exterior, escaleno? Porque eles auxiliam nesse movimento. Você ganha mais força. Por isso que exatamente indivíduos corredores têm esses músculos mais reforçados. Abdominais, exatamente quando estão mais reforçados, você respira melhor em função disso aí. Quando está muito relaxado, muito distendido, você repara, pessoas muito gordas têm uma dificuldade tremenda de respiração por esse motivo, por causa exatamente dos eventos abdominais. Então, você tem exatamente um trabalho conjunto dessas musculaturas em função disso aí. Os primários, com diafragma e intercostais, e os demais auxiliando esse processo em si. Isso faz com que você exatamente tenha o quê? 2 grupos de respiração. Tanto para a expiração como a inspiração. Você expirar, você precisa o quê? Intercostais internos e abdominais. Por isso que você empurra o ar. Por isso que a musculatura do abdômen é tão potente. Porque exatamente ela vai te ajudar nesse impulso. Então, por esse motivo, é que você usa o abdômen também. Porque senão você tiraria o ar do diafragma, mas não seria o suficiente. O abdômen trabalha junto com isso. Aí, voltando a falar, pessoas exatamente que têm um sobrepeso, têm esse grande problema. Por quê? Ela sente... Fica ofegante por causa do quê? Do abdômen. Porque o abdômen não tem essa força toda para expelir o ar. Fica uma parte. Então, ele vai perdendo exatamente essa capacidade respiratória. É um grande problema. Então, isso aí faz com que você tenha o quê? Olha, repara o que acontece aqui. A expiração é um processo passivo. Você não pode fazer força. Então, quando o cara está inspirando, ele está fazendo um processo ativo. E não deveria isso acontecer. Porque exatamente o processo normal é você inspirar, expirar. Exatamente ser normal. Por isso que a musculatura tem que estar sempre reforçada. Em função disso aí. Isso faz com que você possa alterar a demanda, conforme a necessidade. Oi? O quê? Ali estava escrito? Aonde? Ops, passei demais. Processo passivo durante a respiração basal. Respiração normal. Vazão, você está normal. Daqui a pouco vazão, não sei o que, galera. Ok, eu vazão. Saiu. Olha lá. E quando tipo, a gente está respirando normal, só que o pessoal fala de respiração profunda, depois solta. Inspiração. Então, essa Diferença. diferença entre a altura do diafragma?
você vai fazer certamente um movimento um pouco maior. Por isso que ele faz isso aqui, ó, para você. Ó. Repara o que está falando aqui embaixo. Musculatura ativada, instituições de aumento de demanda. Sai correndo daqui até lá a sala de proteção. Vou aumentar a demanda. O movimento muscular é muito mais rápido em função disso aí. Seria isso. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Professor, eu amei Esse assunto. a sua matéria de carro. É mesmo? Gostou? Eu acho tão legal também a outra. Não gostou de digestivo, não? Sou chata? Não? Ah. Renal é mais complexo. Eu não sei nem se é a questão da complexidade, eu acho que eu tenho mais prazer e Satisfação é mais detalhes. Eu diria que é mais detalhes, meninos. Entendi. Existe isso, é afinidade. Eu gosto mais da outra porque eu gosto de hormônios. Eu gosto muito de trabalhar com hormônios. Eu acho a questão de feedback, essa coisa, eu acho bem bacana. Mas aí você tem que trabalhar isso. Isso, você tem que trabalhar isso aí, porque você sempre vai estar envolvido com sistemas técnicos. Você não tem muito para onde correr, tá? Aí o conselho meu. Isso! Querendo ou não querendo, esses eventos fisiológicos estão todos integrados. Lembra da história que a gente estava conversando de farmacologia, que você fala que toda hora eu falo em farmácia? Por isso. Você, para poder entender o efeito de um fármaco, você precisa entender fisiologia. Ainda mais sistema renal. Você tem que entender exatamente, porque atinge diretamente o sistema renal. E muito. Vamos olhar uma coisa aqui. Ó. Vamos ver um pouquinho esse movimento. Os eventos exatamente aqui, de entrada e saída desse ar. Repara, ó, o ar entrando, vai sempre haver ó, o diafragma baixando e os intercostais ó, abrindo. Você está inspirando. Nesses eventos, eles são integrados. Mas deixa eu ver se aqui tem o que eu quero mostrar para vocês. Repara que exatamente você também tem alguns eventos espinhais. Outros músculos vão exatamente o quê? Se somar para que você exatamente possa fazer melhor esse evento de entrada e saída do ar em si. Vai falando. O diafragma ele abaixa, ele acaba querendo não contraindo os músculos, os órgãos abdominais. Sim, então a dilatação do abdômen pode subir daí também. Então, veja, eu sempre falo isso para vocês. Quando eu isolo, falo sistema nervoso central, autônomo, falo de coração ou de pulmão, é mera didática. Tudo é junto. Para e pensa, como é que você vai respirar sem parar de circulação? Não tem como. Você exatamente só isola por um mero aspecto que educativo. Nada mais. Então, mas tudo isso vai ter integrado, inclusive influenciando as próprias vísceras associadas com o quê? Sistema digestivo, como a gente estava conversando agora, musculatura, você está falando porque o abdômen vai e vem, exatamente em função disso. Há uma integração. O corpo é uma integração. Você não tem como separar. Isso é uma mera questão, vamos dizer assim, de eventos. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui o que eu quero. Acho que eu perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho, meninos. Trocas gasosas. Porque meu slide, meu link ontem, ele foi para o espaço. Trocas gasosas. Peraí. Deixa eu ver se eu acho. É porque meu link anterior era bem melhor. O link que eu tinha na minha aula desconfigurou, sumiu. Ah, tá certo. Mecânica da respiração. Mecânica. Próximo. Deixa eu ver se eu acho. Aí ela vai se limitar. Esse está aqui. Eu acho que esse mais antigo. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Mas vai servir. Crianças, para cá. Vamos lá.
Há, obviamente, vias fossas superiores, obviamente, a questão do que os eventos laríngicos, onde vai conduzir isso até a traqueia. Certamente isso vai fazer com que você tenha o quê? Uma passagem do ar, onde vai ser filtrado, onde vai ser ligeiramente retiradas, obviamente, as contaminações antes de você atingir a faringe. Isso vai direto em direção à traqueia, onde você tem exatamente os anéis. Próximo aqui, tem uma coisa interessante. Pronto, peraí, um pouquinho antes. Aqui no meu outro slide era melhor. O que acontece? A epiglote é um evento bastante importante, que vai ser exatamente o quê? Um evento cartilaginoso. Por quê? Essa cartilagem evita exatamente que você, no momento que está se alimentando, esse alimento vai em direção às vias respiratórias. Você não engaja. Aquela famosa história, você está passando aquele churrasco, você está doido lá pela picanha, daqui a pouco você está com a farofa na boca, e aí embora, está com tudo, aí vai farofa para um lado, vai farofa para a traqueia e vamos embora. Isso exatamente é porque a epiglote tem que ter tempo para fechar e abrir. Por isso que quando você se alimenta, você não engaja. Você come, obviamente, queijo em uma certa velocidade. Se comer rápido demais, uma hora vai cair dentro do sistema respiratório, e você tem a tosse involuntária. Expande isso aí. Bem, não é bem esse não, mas isso aqui vai ter que ser dito, porque eu quero mostrar, infelizmente. Aqui, ó. Com isso, o que vai acontecer? Na laringe, depois, você vai ter os eventos pulmonares, ó, com inspiração e expiração. E isso exatamente, ó, repara, a própria caixa torácica com as vértebras, que você viu aqui um pouquinho antes, vai te auxiliar nisso aí, nessa abertura e fechamento via diafragma e intercostais. Com isso, quando você vai lá para a árvore brônquica, você vê os alvéolos pulmonares, abrindo exatamente nos cachos e a vascularização. E o que acontece com isso? Você estabelece as trocas gasosas entre o sangue arterial e venoso, com quem? Exatamente lá o espectro do alvéolo pulmonar. Então, bem mais interessante, vou ver se eu acho aqui rapidinho. A tal da troca é isso aqui, ó. O tempo todo o ar entra, você tem exatamente aqui a estrutura de um alvéolo. Você tem exatamente essas trocas, e com isso, o que vai acontecer? Os capilares que estão aqui próximos vão estar exatamente estabelecendo isso. Mas com isso, o que acontece? As membranas dos capilares não vão o quê? Vão facilitar a troca com as membranas de pingo alvéolo. Por isso que você tem que se manter aberto. E se isso colasse, você não conseguiria a troca. Isso que você está vendo representado é o quê? O oxigênio. E o que vai sair daqui a pouco aí, em azul, é o CO2. Então, com isso, é a hematose. Você, ó, expira em função disso. Deixa eu só ver o outro aqui rapidinho. Vai falando. Não acumulou em nada. Claro que não. Mas se entrar água, por esse motivo que não pode entrar água. É engraçado, é o mesmo nome. Alveolar, alveolos. Nossos alveolares, alveolos não tem. Deve ser por causa deve ser a anatomia, não o. Ai, estou muito feliz com esse. Ai, sim, entendi medicina. Não é uma cavidade. Uma cavidade. Porque tem os processos alveolares na boca. O senhor mostrou, passou ali embaixo, sabe? Só que eu já estava pensando em falar, só que na hora a Marcelo falou com o senhor. Aí eu estava pensando se pesquisar na sua. Eu não sei. Um cineminha igual a minha semana passada. Eu nem pensei que não, mas eu passei o meu braço muito Já que minha mulher queria conhecer vocês. Você quer conhecer eles? Você quer conhecer? Não, não é, né? Minha esposa. Eu passei por você, pelos meninos. Deixa eu ver. Para prezados discentes. Estão estudando, né? Foi prezados discentes. Exatamente. Ver se eu consigo mostrar. Queria mostrar. Tem uma imagem que é bem legal. Mostra a fotografia dos alvéolos, só que eu não estou achando aqui. Só tem
É de peru? Não, massa vai grosso somar. É massa, né? De peru. Alvéolos Eu pulmonares. já assisti 2 aulas. Deixa eu ver se aparece aqui. Hematólogo. Você assistiu já, mano? Porque já, mano, eu adoro ele. Eu só assisto ele, velho. Já viu, professor? Já ouvi falar. Ouvi falar. Ouvi falar do rapaz. Deixa eu só tentar aqui, senão eu sigo. Deixa eu ver se eu consigo pegar no meu outro slide. O meu outro... Eu acho que não vai. Eu ia pegar essa aqui, eu estou pensando em perfurar ele. Eu não ia poder Você tirar já foto. Eu não ia poder tirar foto. Eu pensei em tirar foto. Só porque esse vídeo ele é bem interessante, você consegue visualizar bem o... Mas aqui, ó, velho. Já foi. Fico, respira. O que foi? Estirar. Que pena. Queria mostrar para vocês uma coisa, mas não dá, não é assim. Continuando. Vamos embora. E daí? Bem, com isso, o que acontece? Lembre-se sempre que a substância surfactante, ela não deixa que você tenha o quê? A estrutura das paredes alveolares colhem uma na outra. Isso é importante. Porque exatamente isso vai ser em função também de um outro fator, que é a diferença de pressão. Há uma diferença de pressão dentro do alvéolo pulmonar, no pulmão e numa parte exterior. É pura física. É claro, não vou te botar para calcular essas coisas, mas existe exatamente um sistema exatamente de leis de pressões, tanto externas como internas, para você exatamente o quê? Trabalhar em função o quê? Do raio do alvéolo pulmonar e a própria entrada e saída do ar. Você tem uma ideia. Não vou entrar nesse mérito dessa questão com vocês. Mas é só para te explicar que existe uma relação de trabalho tanto externo como interno. Deixa eu falar aqui, que senão daqui a pouco não sai a voz. Então, com isso, o que acontece? O ar vai exatamente prevenir uma coisa que está exatamente escrita aqui. Atelectasia. Atelectasia nada mais é do que o termo médico para não haver a colagem das paredes do alvéolo pulmonar. Então, a atelectasia vai ser evitada em função disso aí. Por quê? Porque senão você teria, se a pressão fosse muito, não houvesse diferença das pressões, você teria o quê? Uma colagem dessas paredes em função disso. E quem muito te ajuda com isso são as substâncias surfactantes. Então, também, além disso, você ainda tem um mecanismo de neurotransmissores associados com o quê? Com o sistema parasimpático. Por isso é que entra a história da musculatura que eu estava falando. Por isso que ela não para. Vocês estavam tocando nesse assunto. Porque os eventos que você vai ter com o parasimpático, ou seja, as fibras adrenérgicas, vão ser bastante importantes. Então, você tem uma integração entre as adrenérgicas e colinérgicas o tempo todo. Fazendo o quê? Um estímulo
e, é claro, também depois uma diminuição desse estímulo. O tempo todo, você vai ter exatamente aqueles eventos onde você vai ter movimentos contrapostos em função disso aí. Isso faz com que o ar, certamente, possa passar por aí, e o mais importante, eventos exatamente como a adrenalina, por isso vocês estão vendo epinefrina aqui, podem exatamente o quê? Fazer com que haja aqui uma diminuição da resistência do ar pela via aérea. Por que a adrenalina diminui a resistência? Porque pensa uma coisa, quando você está com adrenalina, você está agitado, você precisa respirar mais rápido. Está ocorrendo, você não pode ter, vou respirar. Não, você tem que respirar rapidamente, porque senão o coração não vai aguentar, o sistema não vai aguentar. Por isso, o relaxamento. O tempo todo, vamos dizer, os eventos exatamente associados com a adrenalina fazem com que haja relaxamento do sistema respiratório. E, consequentemente, você consegue captar o quê? Um maior volume de ar em função disso. E é óbvio, essas trocas gasosas vão ocorrer de uma forma mais eficiente. Isso vale também para outros eventos, como, por exemplo, histamina. Histamina, tem uma história no meio disso aí, que é o seguinte. Você tem acesso ao quê? Você tem aumento da resistência das vias aéreas. Como assim? Tem dois eventos que você pode encontrar histamina. Uma delas como neurotransmissor, em função disso, e numa outra situação que depois vocês vão aprender, que é exatamente imunologia. Isso tem exatamente células, tá bom? Chamado o quê? Mastócitos e basófilos, e tem uma série de substâncias exatamente que são o quê? Vasodilatadoras, tá? Então, com isso, o que elas fazem? Elas aumentam os poros exatamente do tecido. Isso para um sistema de defesa, para te proteger, uma infecção, vamos dizer, lá na cavidade alveolar, do seu dente, está tudo ótimo. O problema é quando isso acontece no pulmão, como, por exemplo, uma alergia. Você pode ter exatamente não apenas demanda de células para ali, mas demanda de líquido. Aí acontece aquilo que vocês estavam falando agora. Você pode encher o pulmão de líquidos em função disso. Isso é exatamente o evento alérgico. Por isso que daqui a pouco a gente vai falar em bronquite, em exatamente eventos exatamente de o quê? De fechamento desses vasos em função disso. Deve estar associada a isso, essas células. E com isso, o que acontece? Mastose está muito envolvido nisso. E por isso também, tanto medo aí, que está se falando exatamente das ideias da história da Covid. A Covid, exatamente o grande problema, é isso aí, você tem respostas inflamatórias intensas, entre elas, substâncias vasodilatadoras. Que você pode entender. Você acha que uma vez até me perguntou alguma coisa assim? Então, com isso, o que acontece? Esses eventos estão associados exatamente com isso. Quando isso está no fato normal, por exemplo, cortei minha mão, preciso de substância vasodilatadoras, está bacana. Por quê? Eu preciso da diapedese das células de onde? Dos vasos sanguíneos para a minha pele. Cortei a mão, aconteceu isso. Arranquei o dente, estou em inflamação, combateu os estafilococcus. Está ótimo. Perfeito. Preciso exatamente desses eventos. Mas quando isso acontece no pulmão, é o que vocês estão vendo aí, pessoas exatamente tendo o quê? Síndromes fortes, respostas do que? Agressivas, frente ao vírus, frente à vacina. Por isso, o acúmulo de líquidos. É exatamente o que vocês estão escutando. Muito em função exatamente de eventos histamínicos. Histamínicos é um deles, tá? A gente chama exatamente, em linhas gerais, em bioquímica, são chamados derivados de ácido araquidônico. São catecolaminas, são prostaglandinas, vários eventos inflamatórios que levam essa história aí. E tudo isso pode alterar exatamente esse fluxo, esse aporte de ar para ir para dentro. E é claro, você simplesmente, alterando o ar, você mexe com isso aí. Isso aqui é que é importante. Pra caramba a beça. Por quê? É o evento exatamente da famosa hiper e hipoventilação. Falar em hiperventilação, o que significa? Eu simplesmente vou estar o quê? Aumentando o oxigênio. Não estou hiperventilando, imagina, estou aqui exatamente um local muito ventilado, bastante oxigênio, está entrando ar. Estou hiperventilando. Baixa quantidade de CO2. É o que está acontecendo ali. Então, com isso, bastante oxigênio, baixa quantidade de CO2. E o que acontece? Água. Lembra sempre que água tem no nosso meio. Sangue, pulmão, onde você quiser. Essa água vai reagir com o CO2, que vocês estão vendo aqui. CO2 mais água. Isso a gente falou. Dá exatamente um ácido fraco, conhecido como ácido carbônico, que dissocia em dois itens. Um deles é prótons de hidrogênio e íons bicarbonato. Isso diminui. E o que acontece, criança, se eu diminuir íons bicarbonato? Eu diminuo exatamente a capacidade de quê? De controlar o teor de acidez do sangue.
Lembra aquilo que eu falei para vocês, exatamente em relação ao sangue? Se eu alterar demais o pH sanguíneo, eu posso parar todo o meu sistema metabólico. Por quê? As enzimas, exatamente, que trabalham nessas células, dependem desse pH. Então, é essencial que você tenha exatamente esse pH constante para manter o metabolismo celular. Dando para enxergar? Tudo bem? Então, com isso, tem um evento aqui que é inverso. Hipoventilação. Hipo é baixa. Então, com pobre, se tem uma pobre ventilação, tem o quê? Uma grande quantidade de CO2. Por exemplo, incêndio. Aí você vai ter tanto dióxido de carbono como monóxido. Talvez, não sei se vocês já se perguntaram, por que monóxido de carbono é tão perigoso quando comparado ao CO2? Alguém sabe dizer? Vou bem igual? Por que CO, monóxido de carbono, é tão tóxico quando comparado a dióxido de carbono? Alguém tem uma ideia? Tem a ver com ligação. Tem a ver com ligação. Ligação química. Não deveria curtir. Sem química não há solução. Mais conceito. Como eu estava dizendo, sabe por que CO2 é menos tóxico que o monóxido? Porque o dióxido de carbono tem uma ligação reversível com a hemoglobina. Então, quando se liga a hemoglobina sanguínea, o que acontece? Ele liga e desliga o tempo todo. Eu não estou falando que CO2 fica saindo o tempo todo na minha expiração. Quando o indivíduo está no incêndio, ele aspira monóxido de carbono, sabe o que acontece? Ele liga e fica, para estabelecer uma ligação fixa. Aí o indivíduo morre asfixiado, por esse motivo. O CO ele vai manter uma ligação exatamente mais fixa, em função disso aí. Okay. Com isso, hipoventilação, vai ter muito CO2, consequentemente, muita dissociação, e você também vai ter eventos de bicarbonato. Esses íons aqui, bicarbonatos, são eles que controlam a acidez e a alcalinidade do corpo. É ele quem favorece exatamente você não ter o quê? Grandes distúrbios exatamente nesse pH sanguíneo em si. Por isso que o sistema respiratório é tão importante nesse chamado equilíbrio ácido-base. E esse equilíbrio ácido-base certamente vai nos jogar exatamente a própria questão de escala de pH, né? A questão lá de 1 a 14, onde vocês sabem que 7 é o quê? É o pH neutro. Acima de 7 para 14, você tem alcalino. Abaixo de 7, você tem pH ácido. Por isso, você tem as famosas acidose e alcalose. São exatamente eventos que acontecem o quê? Dentro do organismo. Isso altera exatamente os eventos metabólicos em função disso aí. Esses eventos, garotos, vão exatamente fazer com que você tenha o quê? Influencie junto com os chamados mecanismos reguladores, aqueles ligados, deixa eu só botar um pouquinho mais rápido aqui, exatamente fazer com que você tenha o quê? Uma integração entre o cérebro, que nós vimos, e, é claro, as regiões aqui do ponte do bulbo, junto com o medula espinhal. Por isso que vocês vão ter o quê? Uma integração junto ao quê? Ao coração. Porque essa central, a cardiorrespiratória, exatamente através daqueles receptores periféricos, centrais, mecanismos pulmonares, vão controlar não só o coração, como o pulmão. Então, vai permitir exatamente esse dinamismo de integração que nós temos aí. Isso vai fazer com que, certamente, você tenha aqui um controle ligado ao sistema nervoso central. Mas se você pensar bem, cardiorrespiratório sempre está integrado um com o outro. Só separando só didaticamente, posso dizer. A separação deles é uma mera ilusão. Porque você não tem como um funcionar sem a presença do até aí. Tudo bem? Alguma perguntinha? Bacana? Beleza? Joia. Então, com isso, lá vamos nós para as quebras de homeostase, ou seja, distúrbios do trato respiratório. Com isso, tem aquele monte de inflamações, as famosas ites, né? Rinite, sinusite, faringite, etc. Já sabe que esse sufixo aqui exatamente se indica a inflamação. E, é claro, o anterior é o local onde você tem essas inflamações. Causas mais variadas. Vírus, bactérias, eventos de repente alérgicos, substâncias químicas, você escuta. Então, com isso, todas essas infecções,
acabam te levando, por exemplo, uma das mais famosas, exatamente a ideia da sinusite. Ou seja, os famosos seios, onde você tem essas estruturas por onde o ar passa, exatamente a questão de modificação de temperatura, você teria o quê? Um acúmulo de bactérias, ou vírus, ou outros eventos, e, consequentemente, há um evento infeccioso. E daí? Vamos falar para as paredes. E Esses eventos pode ser hereditário? pode ter uma predisposição. Pode ter uma predisposição. Às vezes, eu diria, porque você também vai aprender uma outra coisa. Ali você tem muita região de mucosa, como vocês vão aprender também a parte de imunologia. Mucosa é uma região, exatamente, que é muito sensível, digamos assim, a alterações. Então, o que acontece? Tem alguns que têm imunidade um pouco mais baixa. Tanto que você tem o quê? Mucosa oral, vaginal, uretral, anal. Então, vários locais que são o quê? Tecidos mucosos, são tecidos exatamente que fazem o quê? Contato com o meio externo e com o meio interno. É uma barreira. Essa barreira tem uma oscilação muito fácil. Tanto que, geralmente, quando a gente fica doente, a primeira coisa, quando baixa a imunidade, é mucosa. Por isso que é tão fácil a infecção respiratória. Há uma predisposição a isso? Estuda isso. Há sim. Mas eu diria que, na maioria das vezes, há uma facilidade para isso aí. Tá bom? Há uma facilidade, sim, para esses eventos de infecção. Que isso é normal. Então, com isso, você pode ter rinite viral, o próprio vírus da influenza, né? Aí entra o resfriado comum ou o próprio adenovírus, tá? Que é muito comum para isso. A alérgica por diversos produtos químicos no meio dessa história, pensando de cigarro, passando, obviamente, a perfumes e por aí vai, cheiros mais fortes. Aí tem uma predisposição genética, a evento alérgico, se você está querendo atingir isso aí, seria isso, mas também entra na predisposição genética. Classificar, perdão, exatamente nisso, porque é uma informação no local, a IT é uma informação exatamente nas vias aéreas, o conhecimento que se chama de rinite. É uma mera classificação, vamos falar assim, para eventos, vamos dizer dessa maneira, que são associados ao aparelho respiratório, tá? Seria isso aí. Você tem a bronquite, aí entra naquele processo que eu falei de acúmulo de líquidos, tá bom? Que é tão importante, é muito parecido com os outros que eu vou falar daqui a pouco. Envolve células inflamatórias aqui, que depois você ter, não apenas os macrófagos alveolares, mas também células como, por exemplo, mastócitos, tá? Que induzem a produção de muita substância nesses eventos aqui, das vias aéreas. E olha o que acontece. As vias estão abertas. Aí, acho que não veio uma. Não sei se você fez uma pergunta parecida ao que me lembrou isso aqui agora. Eu falei para vocês que as vias, exatamente, dos eventos de traqueia, tá? Elas não se fecham. Mas, a depender do choque, a depender exatamente da quantidade de evento alérgico que eu tenho, você pode obstruir, mesmo tendo cartilagens ali. É tanto líquido, é tanto edema, que simplesmente faz com que a luz do tubo diminua. E o indivíduo vai perdendo exatamente a capacidade respiratória em função disso aí. Tá? Então, você pode ter exatamente a hiperplasia dos tecidos. Por isso que a hiperplasia é causada exatamente por quê? Aumento de líquido, associação exatamente com esses eventos alérgicos. Ali é saudável, cai baixo. Isso aí. Você diminuiu a luz do tubo, né, senhorita? Então, com isso, a passagem de ar, né, fica muito mais difícil. Então, maior dificuldade da respiração. O enfisema, o famoso enfisema pulmonar, né, no qual você vai ter destruição exatamente dos alvéolos, é aqueles eventos que a gente estava falando aqui, que então, exatamente a capacidade de você ter os cílios, e, consequentemente, você ter acúmulos, obviamente, de fungos, bactérias, produtos ali, aí sim, isso pode se acumular lá nos alvéolos. Aí entra a tua pergunta que você falou. Professor, poderia acumular? Poderia. E se acumular, acontece aqui? Isso aqui. Isso é o pulmão do pulmão. Um cinzeiro. Os nossos sempre chamados de cinzeiro. Esse cinzeiro aqui é isso aqui. Com o passar do tempo, os alvéolos, isso aqui é tudo assim. Mas só que eles vão se desfazendo as paredes. Lembra que eu falei que exatamente são membranas? As membranas se desfazem. Elas se desfazem e vão ficando escuras. Por quê? Você vai acumulando exatamente eventos poluentes aqui. Por isso que é tão importante que nas vias superiores você tem os tais cílios que você me perguntou no início. O tempo todo está dando a limpeza. Porque senão, com o tempo, acontece o que ele falou. Você pode acumular, não apenas água. A água seria um detalhe, mas simplesmente porque a água você morreria afogada. Tudo bem. Mas se acumula sujeira mesmo, totalmente de sujeira. Tá ali. Vai criar bactéria. Por isso que geralmente esses indivíduos morrem o quê? De
Você fala de efizema pulmonar, mas você pode falar de tuberculose, pneumonia, qualquer coisa dessa. Porque bactérias vão entrar e não vão sair mais. Vira um meio de cultura. São muito cultura. Quando a gente mora em uma sociedade também que o ar é muito poluído, pode ocasionar essas situações também. Claro, o fumante passivo é isso aí. O fumante passivo, quem convive com fumantes passivos, perdão, quem convive com fumantes ativos, perdão, exatamente seria essa a questão. Ou seja, o fumante passivo acaba acumulando, exatamente tendo. Nossa, então a distância. Eu sei, então a distância, mas não adianta, né? Celular é um problema. Sei, eu anotei. Se fosse, seria um problema. Então, o que acontece? Tudo isso aí leva também para outros eventos, como asma, efizema, tudo isso é tudo parecido. Porque são os eventos onde você vai ter obstrução. E aí simplesmente ocorrem inflamações. Pode ter mecanismos gatilhos para isso? Pode. Temperatura, poluição, eventos que vão exatamente fazer com que isso aconteça. E tudo isso aí faz com que você também tenha outros eventos, como, por exemplo, embolia pulmonar. A embolia nada mais é do que o quê? Os coágulos. Sangue, que exatamente pode acumular naquelas vias. Em função do quê? Diversos eventos. Desde cirurgias, é vocês mesmo. De vezes que tem exatamente traumas cirúrgicos, às vezes porque fragilidade capilar, solta coágulos, os coágulos vão lá, vão direto também para os pulmões. Pode obstruir. A questão do Covid, eu sempre digo o seguinte, o problema não vai ser agora, vai ser exatamente o que vai acontecer depois. Porque a gente vai ter vamos falar dessa maneira, seria exatamente as sequelas dessa história. Porque o que acontece? Quando cicatriza aquilo ali, eu te falei o tempo todo, membrana, não estou falando todo o tempo todo da alvéolo. Se uma membrana daquela cicatrizar, você vai obstruir. Então, ou seja, vai ter muitos, não vai ser poucos, muitos indivíduos exatamente com perda de capacidade respiratória. Fácil? Você vai ter uma série de problemas com perda de capacidade respiratória. Por quê? A área do pulmão vai diminuir. Então, você não tem como recuperar aquilo ali. Aquilo inflama e fecha, bloqueia. É por esse motivo. E um dos eventos, exatamente, pode causar isso aí. Tipo, insuficiência cardíaca, congestiva, eventos localizados, traumas, impactos mesmo, batidas, de repente, mais fortes, de repente, num próprio acidente, coisas do gênero. Isso tudo pode acontecer também uma coisa bem interessante, que é isso aqui. Lembra que eu te falei que às vezes instrumento, vamos dizer, um instrumento perfuro-cortante, uma faca, o indivíduo sofreu um acidente de carro, perfurou a caixa torácica. Olha o que acontece. Exatamente você vai ter acúmulo de líquido, pela questão da inflamação, e aqui exatamente o que? A junção do que? Das paredes do pulmão. Você fala, ih, ferrou, o cara vai morrer. Não, não morre. Pelo seguinte, você tem como drenar esse líquido. Você faz uma pequena incisão, que a gente chama de pneumotórax, e faz isso aqui. Você drena o líquido daqui de dentro. É o pulmão de novo, ele abre. Por que ele vai abrir, professor? Porque exatamente restabelece a pressão. Sabe o que acontece? Tem uma coisa muito interessante disso aqui. Vamos dizer que vocês estão lá no meio da Chapada Diamantina, fazendo lá o acampamento de vocês, e acontece um acidente com o indivíduo. Ih, ferrou, o que vai acontecer? O que eu faço? O que eu faço? Isso não é uma MacGyver, não. Isso é verdade mesmo. Vamos dizer que você tenha, escuta, vamos dizer que você tenha lá uma caneta. Uma da caneta com carne. Vou falar que você tá. Entendeu? Esse gancho. Nossa senhora. Tá bom. Tem lá a canetinha, aquela famosa aqui, transparente. Tira aquela carga ali, você tem um tubinho. Você faz uma pequena excisão. E o que vai sangrar até morrer? Não, não vai sangrar não, porque aquela região é pouco vascularizada. Você faz uma pequena excisão e enfia a cada bico. Simplesmente, sem carga, é óbvio, né? Então, com isso, o tubinho vai fazer com que o ar entre e haja um equilíbrio entre o meio externo e interno. Exatamente. A mesma ideia da traqueostomia. Isso aí. Que é exatamente. Asfixiado. Não, não vai ficar asfixiado. Você bota lá o tubinho, isso é verdade mesmo. Isso aqui, sabe por que isso aqui não fecha? Você pode fazer o corte, porque exatamente são os anéis cartilaginosos. É que o danado do slide não tá, o filme não está aparecendo. Saiu da. Ele mostrava exatamente isso. Diversos anéis você tem exatamente isolando a estrutura da traqueia. Tanto que eu mostro o cara fazendo isso, tem o tubo, ele empurra o anel, ele volta para o local. Por quê? O anel exatamente de cartilagem impede
que haja um fechamento da estrutura. Isso você pode fazer o corte. E lembre-se, tecido cartilagem novo, se vocês não tiverem, vão ter que é com baixa vascularização. Então, por isso você pode fazer um corte. E é com isso, é claro, aí você se divirtam depois. Se divirtam. Exatamente. Sem carga. Mas aí para vocês treinarem depois, obviamente estou deixando aí para vocês, vai estar gravado no vídeo. E este é o programa de ciências morfofuncionais, sistema nervoso, cardíaco e respiratório. Acabou. Perguntas, dúvidas, etc. Tudo certo? Então tá. Então, meninos, deixa eu deixar isso gravado também. Só não esqueçam uma coisa. Nós vamos nos encontrar agora na prova, tá? Não se vê, por causa exatamente da história das atividades, exatamente. Aí, a gente não se espelha ainda. A gente se vê na semana da prova. Agora, professor, tá tendo uma boa divergência nessa situação aí. Eu sei que vocês de odontologia têm isso. Morfo, tá? Ele tá no meio dessa história, eu tô sabendo. Tá mudando as datas de uma matéria e das outras turmas. De quê? A gente tem duas aulas hoje. A gente tem eco tal, e o senhor. Sim. O senhor não vai ter aula. A dela jogou a prova da última semana a essa. Para essa semana exatamente seria a vaga da semana que vem? Ótimo. Bom, vocês resolvem, vai chocar com a minha prova. Imagina, vocês estavam com aquele drama, vocês estavam, não sei o que está chocando a prova, blá, 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 vocês estavam pedindo. Pronto. Gente, eu fico lá no meu diazinho, que vai ser o dia... Não, querida, primeiro de dezembro. Primeiro de dezembro, uma quarta-feira. Melhor ainda, a professora Ilana aplica a prova dela semana que vem, a dia dela, eu não vou estar aqui, até porque eu tenho que fazer uma cirurgia dentista também. Então, com isso, vocês têm a sua provinha tranquilo, não vai ter aula, e a gente se encontra no dia 1º. Agora, lembrem-se, online, vão entrar online e entrem na sala de aula. E eu passo o link e a gente vai conversar lá. Tá bom, minhas crianças? Abraços para vocês todos. Fiquem com Deus. Bom, eu que agradeço. A gente vai se falar. Valeu, com certeza. Vamos pelos shoppings e pelas pipocas da vida. Muito prático estudar, isso é importante. Oi? Tem aula agora? Tá certo. Então, pronto. Olá, beijo, fica com Deus.